Bem-vindos e bem-vindas. Essa live é sobre a timidez, crianças tímidas e os alertas que você, identificando seu filho como tendo esse possível traço, pode não só ver como atuar, mas não desconsidere a possibilidade, inclusive, de você se ver nesse temperamento e também que você, com estas dores que você deve ter sentido em relação a esse temperamento, você também venha a ter pontos cegos, pontos que você não identifica e assim você perde as oportunidades de ajudar, certo? Vamos lá. Essa live, ela tem relação com a série Ninguém Nasce Adolescente, então nós recebemos o adolescente como resultado dessa primeira e dessa segunda infância. Muitas vezes a gente tenta resolver, ajudar quando a criança se torna o adolescente, aí fica um pouquinho mais difícil. A gente precisa se mover, a gente precisa direcionar o nosso olhar para essa primeira e essa segunda infância. Esta série com o título que ninguém nasce adolescente, isso, desculpe gente, eu tô lendo os comentários aqui, daí já faz uma bagunça na minha cabeça. Ela se trata do aquecimento pra gente ir pra aula, que vai acontecer dia 8, com o título A Arte de Educar Futuros Adolescentes. É uma aula voltada para pais de crianças até 12 anos. Entendem que não é na adolescência? Cada vez mais a ciência comprova que as pistas comportamentais, elas são apresentadas nesse período da primeira e da segunda infância, mas que esses pontos cegos, nós como pai e como mães, muitas vezes não percebemos. Essa live, ela fica gravada e ela vai depois para o grupo VIP, e ali no grupo VIP as pessoas podem ver ela pelo YouTube. E o que acontece lá no YouTube, minha gente, né? Aquela facilidade que a gente liga aquele modo que acelera um pouquinho e a gente ganha tempo. É uma live curta de 30 minutos, então se você não tá no grupo ainda, peço que você clique ali no link da bio e depois você recebe esse acesso e pode assistir por lá, de uma maneira mais rapidinha, ok? Vamos então ao assunto, que é a timidez. E observe, geralmente quem tem esse traço comportamental, uma vez que nós temos genética, ambiente e estímulo como moldes ali, né, que resultam naquilo que a gente é, muitas vezes essa criança ela já vem com esse pai, com essa mãe tímido, e aí esse pai e essa mãe tímido, bem intencionado, não querendo que essa criança reviva situações, a gente se coloca no lugar da criança, lembra e acessa a nossa infância, que muitas vezes está lá meio bagunçada, e a gente acaba reforçando, protegendo ainda mais, porque nós temos aquela dita palavra: eu não quero que ele viva o que eu vivi, eu não quero que ela viva o que eu vivi, eu sinto o que ela sente. Agora, quando a gente tem pais que são mais expansivos, mais extrovertidos, a gente tem um problema um pouquinho maior, porque, quer dizer, eu acho que eu não consideraria maior, a gente tem um problema tanto quanto, porque esse pai e essa mãe, eles começam a estimular muitas vezes essa criança de uma maneira que ela não tem recurso para atender essa expectativa, e isso pode gerar vários traumas, inclusive limitar a comunicação de maneira muito significativa na adolescência. Toda essa série, todas essas aulas, essas lives, elas têm como objetivo trazer o momento atual, considerando a impossibilidade o período que cientificamente é comprovado estarão, no caso as crianças, no momento mais frágil da vida, que é a adolescência, certo? É o período que estão mais vulneráveis, é o período que irão fazer as primeiras experimentações em relação a tudo. Coloco tudo aí na cabeça de vocês e você vai saber, eu não posso falar, porque senão aqui o Instagram me derruba. Qual é a diferença principal entre a timidez e a introspecção? Você já parou para pensar sobre isso? Timidez não é a mesma coisa que introspecção, é completamente diferente. Timidez é sofrimento, é desconforto, é o julgamento, é medo, é vergonha,
é insegurança. Introspecção é conforto. A pessoa, quando ela é introspectiva, ela gosta daquilo que ela faz, que é ficar mais reservada. Aquilo para ela é agradável. Para o tímido não necessariamente gosta de se sentir inseguro. Não necessariamente não, né? Ele não gosta. Não gosta de se sentir inseguro. E aqui a gente vai para o período da adolescência, certo? O que acontece no período da adolescência? E quem sou eu para falar da adolescência, né? Eu tenho um filho de 28 anos, meu nome é Kelly Pimentel, sou neuropsicopedagoga clínica, especialista em desenvolvimento infantil e também neurociência. Então, quando eu trago os assuntos, e considerando ainda os 18 anos que eu atuo com família, eu levo em consideração não só os estudos, a minha experiência como mãe de alguém que já passou pela adolescência, e também todas as famílias que eu atendi nesses últimos 18 anos no seu mais variado contexto e mais diversas origens. É com essa base que eu falo e eu compartilho essas informações aqui com vocês. Então, a criança tímida na adolescência, como esse perfil, ele acha engraçado, ele gosta, ele tem o desejo de pertencer, ela vai olhar para adolescentes e vai admirar adolescentes com esse perfil legalzão, são os populares. Como ela, na primeira e na segunda infância, ela não treinou muitas vezes a habilidade de se posicionar, a habilidade de se colocar, a habilidade de dizer não, a habilidade de pensar, porque por ser uma criança tímida e ela não se expressa da forma que deveria, muitas vezes o adulto fala por ela, as pessoas que convivem com ela nas relações acabam falando por ela e ela vai perdendo oportunidade de se manifestar. Pensa no adolescente, sem habilidade de se manifestar, sem habilidade de dizer não, desejando pertencer a grupos, que essa uma das necessidades básicas do adolescente, pertencer a grupo. Qual grupo ela vai querer pertencer? Com esse desejo dela querer pertencer, e tendo nesses grupos adolescentes que muitas vezes, né, não agem da maneira muito adequada. Vocês já ouviram falar aqueles adolescentes que para você participar, para você fazer parte do grupo, para você fazer parte daquela tribo, você precisa fazer alguns desafios? Se essa criança ela não foi estimulada da maneira certa na primeira e segunda infância, se ela foi ainda mais protegida, qual é a chance dela, com esse desejo agora da adolescência, de pertencer a esse grupo que ela sonha tanto, dela fazer aquilo tudo que mandam? É elevadíssima, né? E algo muito perigoso que a gente deve evitar ao máximo é usar a palavra tímida para essa criança na primeira e na segunda infância. Porque no momento que a gente rotula ela com essa condição, ela já fica numa situação confortável. Então, se você tem uma criança, primeira e segunda infância, e aí você chega nos lugares, ela começa a se esconder de você, coloca a mão na boca, evita olhar, e aí as pessoas conversam com ela, e você fala, ai, ela é tímida, ai, ela não quer falar porque ela é tímida. Qual a chance que essa criança tem de vir a se soltar? É pouca, né? Então, evite rotular ela de tímida, evite. Ajude essa criança dessensibilizando, considerando, fazendo, como é que fala, entre aspas, pequenos teatros, sabe? Pequenas simulações de situação. Isso ajuda muito a ampliar o repertório para ela e aos poucos dessensibilizando e soltando. Então isso é muito importante você já começar a fazer na primeira e na segunda infância, nas oportunidades que você tem de rotina e do dia a dia. Então vamos repassar, nada de rotular, vamos repassar. Não super proteja, porque daí esse pai e essa mãe, vendo essa criança com essa característica da timidez, além de super proteger, fica com dó, fica com pena. E essa criança, vendo que ela tem um ganho
que é um facilitador para a vida dela, que promovendo essa postura, né, de vítima, que não é hermeticamente pensada, não é consciente dessa criança, a situação ela vai se retroalimentando até chegar no período da adolescência. Então, tem problema a criança tímida na adolescência? Sim, e muito. Mas nós temos algo que ainda traz em mais atenção. A criança tímida, ela não, na escola, ela não chama muita atenção dos professores, então ela não dá muito trabalho. E aqui também temos uma situação de atenção. Se ela não dá muito trabalho, aquele filho bonzinho, aquela filha boazinha, e sem dar muito trabalho, sendo filho bonzinho, sendo a filha boazinha, na adolescência, ela também está frágil e também é vítima de bullying de maneira mais fácil. Então, eu quero que você veja, olha para sua criança agora, na primeira, na segunda infância, antes dos 12 anos. Veja essa delicadeza, essa fragilidade que ela representa quando ela está em ambientes sociais. E coloca essa criança tão amada, com aqueles olhinhos tão cheio de pavor, muitas vezes, nesses ambientes sociais, na hora do recreio ou dentro de uma sala de aula, com outros tantos que já identificam este traço como a abertura para eles se fazerem ainda mais engraçados, ainda mais legais. Eu atendi na clínica uma menina que ela estava há semanas, todo o intervalo ela ia para o banheiro, ou hora do recreio ela ia no banheiro e ela não saía do banheiro. A vida dela era dentro do banheiro, na escola. Pra se esconder ao máximo. O que acontece quando eu conversei com essa mãe? Essa criança, essa pré-adolescente, ela tinha 12 anos. Ela, até essa idade de 12 anos, a mãe dela acordava ela na cama. A mãe dela fazia o café para ela. A mãe dela passava as coisinhas no pão. A mãe dela quase que vestia ela quando ela não queria ir para a escola. Então, que autonomia essa criança desenvolveu? Ela estava completamente fragilizada e infantilizada. Só que por que a mãe fazia isso? Porque a mãe via esse traço que ela tem, que é da timidez, e com dó, com pena dessa filha, não querendo que essa filha passasse por tudo que ela passou, e com a intenção de ajudar, com a boa intenção, ela acabava fazendo mais do que deveria. Tudo está baseado, os problemas, a nossa educação muitas vezes errada, a nossa educação muitas vezes que se reproduz daquilo que a gente viveu, está baseada na grande maioria das vezes na boa intenção. E aí, onde estão esses pontos cegos? Como é que você vai enxergar um ponto cego dentro da educação que você está dando? Se não sequer você acessa ele, se você não acessa, como é que você vai ver? Aí a importância de você se permitir ampliar a sua visão. Amplie a sua visão. De que maneira? Venha para a aula que eu vou dar agora, dia 8. Eu vou colocar tudo na tela para você identificar o que você pode estar cometendo de erro sem você estar percebendo. Eu não vou dizer você está errando aqui, você está errando ali, faça isso, não faça aquilo. Não, eu vou trazer para vocês as informações e vocês vão identificar o que vocês estão fazendo dentro da sua casa que pode ter esse efeito ali na frente. O que você está fazendo dentro da sua casa que pode comprometer essa adolescência. Porque afinal de contas, a adolescência é só você pensar. Quantos amigos seus ficaram no período da adolescência? Quais decisões você tomou nessa fase da vida que hoje é resultado da vida que você tem? O quanto você procura melhorar algo, consertar algo que teve início lá atrás? O quanto de terapia, o quanto de autodesenvolvimento, o quanto de superação tem por trás
destas decisões que ocorreram lá atrás, nesse período da adolescência, que a gente chega nele e a gente precisa descer para a primeira e para a segunda infância. Então, por que não atuar, não ser a nossa melhor versão com os nossos filhos nessa fase que vai até os 12 anos? E é esse o convite que eu faço para você. Se você chegou até aqui, vou pedir que você digite a palavra filhos aqui embaixo, porque você vai receber o acesso e vai entrar no grupo, e nesse grupo você vai assistir essa aula ao vivo comigo, a arte de educar futuros adolescentes. Gente, não esquece desse nome, a arte de educar futuros adolescentes, para pais com filhos até 12 anos. Você tem um filho com mais de 12 anos? Não tem problema, você pode estar nessa aula também, inclusive você vai eu vou te convidar para participar comigo, porque aquilo tudo que eu vou falar ali tem a mais absoluta verdade. Então, se você tem filho de 12 anos, acima de 16 anos, participa para estar comigo, para fazer valer. Isso que a Kellen tá falando é uma grande mentira, isso que a Kellen tá falando é uma grande verdade. Eu preciso de você, eu quero você nesse lugar também. Me manda, depois eu vou colocar aqui embaixo o meu telefone, você pode mandar: Kellen, eu quero participar, eu tenho meu filho de 16 anos, porque quando eu recebi uma mensagem esses dias de uma mãe falando assim, ó: eu fiz tudo certo, a minha filha sempre, fez tudo em casa, e agora ela é adolescente, ela não quer fazer nada. O que acontece com essa mãe? Ela não consegue identificar os pontos cegos, aquilo, como é que ela vai enxergar o ponto cego, como a palavra mesmo diz, não tem como ver. Então, eu convidei ela, eu disse assim: vem para aula comigo, eu vou mostrar para você na aula tudo o que envolve, e você vai me dizer quais foram os possíveis pontos que tiveram e que estão com o resultado que você está agora. Mas para isso eu preciso que vocês estejam lá, e o acesso vai ser liberado pelo grupo. Então faça a gentileza, clica no link, entra, ou ainda digita a palavra filhos, que você recebe direto o acesso ao grupo, não precisa nem passar ali sair e apertar no link, ok? Vamos repassar? Timidez é um rótulo. A timidez faz sofrer. A timidez, ela é amiga da vergonha, do medo, da insegurança. A criança tímida quer e deseja pertencer. A criança tímida gosta e se encanta pelos mais divertidos, pelos mais dinâmicos, pelos populares. A criança tímida, ela não desenvolve até os 12 anos a habilidade de comunicar-se, ela não desenvolve muitas vezes a habilidade de dizer não. Como ela é insegura, ela é frágil, ela sendo frágil, ela tende a aceitar melhor e mais comandos. Por ela ser boazinha, ela não traz trabalho para esse pai, não traz trabalho para essa mãe, ela fica... ela não é corrigida a nível de superar essa condição dela. Ela só quer, a prioridade dela é não ser o foco. E a gente precisa trabalhar na dessensibilização. Essa dessensibilização, ela precisa acontecer de modo gradativo. Eu oriento pais nas minhas sessões online, como fazer isso de forma segura para que não vire um trauma, porque o que acontece na primeira e na segunda infância é que as poucas vezes que essa criança com esse traço da timidez, ela ousa ou tenta fazer algo, as poucas vezes ela acaba vivendo experiências negativas, o que torna isso ainda mais devastador, o que torna isso ainda mais traumático. E isso faz sentido para vocês? Faz, né? É isso aí. Deixa eu repassar aqui as minhas anotações. Então, timidez é o que faz sofrer, o introvertido é diferente, é sobre o que gosta. O introvertido gosta de ficar quietinho, ele não tem interesse ele gosta dos seus pensamentos, né? A timidez, a criança, ela tem medo de ser o foco, ela deseja pertencer, ela admira os engraçados e os populares. Isso na adolescência é um problema seríssimo. Ela sente muita vergonha, ela vive com a impressão de que ela está sendo julgada, que está sendo vista, que estão rindo dela, que o foco é ela, e isso deixa ela cada vez mais silenciosa, faz com que ela se esconda cada vez mais. Ela é insegura, e situações que acontecem até os 12 anos, ainda quando ela tenta sair dessa bolha, pode reforçar, ok? A timidez, ela em excesso vira uma patologia, e aí tem fobia social, onde a gente chega,
né? Nós somos resultado de um tripé: genética, ambiente e estímulo. Então, não é o temperamento e não é o rótulo que nos define, a gente precisa lembrar disso. E o pai e a mãe são responsáveis e são os mais capazes de ajudar quando instruídos. Quando não instruídos, podem causar feridas significativas, vamos dizer assim. Ok, eu espero que vocês tenham gostado dessa live rapidinho aqui. Se você quer assistir ela de novo, no modo mais veloz, entra ali no grupo, digita a palavra filho aqui embaixo, que você recebe o acesso à aula, a arte de educar futuro adolescente. Eu não sei por que a gente acha que com o nosso filho a adolescência vai ser super de boas. Por quê? Por quê? Por que a gente acha que com nossos filhos a adolescência vai ser de boas? E se você ataca um problema, o outro problema fica descoberto. E aí eu mesma, né, com o meu filho, que ele não foi um menino rebelde, vamos dizer assim, né? Ele não foi de beber, né? Os amigos dele eram bons amigos. Ele passou engenharia mecânica no primeiro vestibular que fez na Federal de Santa Catarina, aos 17, 18 anos ali. Foi relativamente tranquilo. Eu cuidei tanto de uma parte. Gente, meu filho fui tão rigorosa e eu não me orgulho disso. Meu filho não tem cárie nos dentes. Acho que ele nunca tomou uma anestesia. Então, os excessos não são bons e eu compartilho o que eu compartilho sobre a minha vida porque eu não quero que vocês cometam os erros. Vocês não precisam cometer os erros que eu cometi bem intencionada. Vocês podem evitar isso estando numa aula comigo, fazendo um atendimento comigo. Vocês não como eu disse, né, eu dei essa atenção maior a toda a parte funcional e eu descuidei da parte emocional. Eu descuidei do vínculo. Eu achei que era pré-condição, achei que esse vínculo ele era garantia de mãe e filho. Não imaginava que ele poderia enfraquecer. Até que eu me fiz uma pergunta lá na frente, quando meu filho estava 16, 17 anos, né? Eu disse, caramba, né? Parece que ele nem gosta mais de mim. Será que ele não gosta? Não, deve ser uma fase. E eu perguntei, né? Mas será que passa essa fase? Deixa eu pensar num adulto. E aí eu lembrei que eu conheço inúmeros adultos que não têm relação saudável com seu pai, com a sua mãe. Você conhece algum adulto que não tem relação saudável? Saudável não, afetuosa. Não tem relação afetuosa com seu pai, com a sua mãe? Você conhece? Então, e onde vocês acham que isso começou? E aí eu não me conformei, eu disse, não, peraí, não pode estar acontecendo isso comigo, não, depois de tudo, depois de toda a minha entrega, depois de todo o meu amor, depois do que esse cara significa na minha vida, não posso ter cometido esses erros. E cada estudo, cada módulo, cada entendimento sobre mim, sobre temperamento, eu caía mais profundo em culpa. E sabendo, né, cheguei a um momento que sabendo que a culpa não me levaria a lugar algum e eu não poderia voltar no tempo e eu poderia fazer diferente, foi onde eu levantei a bandeira de querer contar para todos os pais e todas as mães como agir melhor com seu filho, porque a cada família que eu ajudo, a cada mãe que eu ajudo, eu me resgato, eu me ajudo. E a cada criança que eu ajudo, eu resgato, eu ajudo meu filho, que não consigo voltar no tempo. Entende? Então é isso. Peço para vocês clicarem ali no link ou então digitar a palavra filhos aqui para vocês receberem esse acesso e estarem comigo, a arte de educar futuros adolescentes. Até breve.